Correio Debate de volta, a gente retoma aqui a conversa com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, ao vivo aqui no estúdio. A gente estava falando dos cálculos da tarifa do transporte coletivo lá em Campina Grande e eu vou retomar esse tema porque um telespectador que é ligado ao sistema de transporte público aqui de João Pessoa me passou uma informação bastante interessante. Campina Grande consegue aliar a tarifa técnica com a tarifa do consumidor, que o consumidor paga, e essa prática só é feita em grandes cidades do país. Quer dizer, é uma coisa que chama a atenção, inclusive, de quem trabalha nesse sistema de transporte público aqui de João Pessoa. Essa foi uma decisão audaciosa, né? Como você disse, são apenas grandes cidades, sobretudo as capitais do país, que decidem fazer a diferenciação de tarifa técnica e de tarifa pública. Nós já tínhamos uma despesa, por exemplo, com o bônus, só que nós decidimos mudar a forma de calcular a tarifa. Historicamente, o que se comenta é que esses debates eles acontecem muitas vezes assim, de maneira isolada, fechada, não tem muita transparência. Eu fiz o contrário, nós fizemos uma transmissão ao vivo para que todo mundo, através tanto das redes sociais da Superintendência de Trânsito quanto do canal de YouTube da Prefeitura, que todo mundo, em plena luz do dia, pudessem acompanhar a explicação. Porque eu acho que as pessoas, eu tenho convicção, aliás, as pessoas elas confiam naquilo que elas conhecem. Então não tem nada melhor do que a transparência para resgatar a confiança das pessoas. Fazendo isso, a gente tomou essa medida e, como você disse, são apenas cidades grandes e Campina é grande. É grande na essência. Começar pelo nome. Isso, Campina é grande na essência. E nós somos audaciosos, corajosos, né? Fizemos isso para levar mais qualidade de vida para as pessoas. Porque, repare, era um dinheiro que nós já gastávamos. E agora nós fizemos... Eu me debrucei quase 60 dias sobre essa forma. Fui estudar, fui entender, para poder propor uma solução. Afinal de contas, foi para isso que eu fui eleito, né? Não foi só para terceirizar as responsabilidades, uma equipe técnica vai, traz e eu tomo a decisão. Não, naquilo que eu puder compreender, aquilo que eu puder entender, para entregar o resultado, eu vou fazer. E a gente conseguiu esse impacto, que é um impacto extraordinário. Imagina aí você ter a economia que as famílias vão ter com o dinheiro, porque às vezes a pessoa diz, mas ela vai pagar indiretamente porque é o dinheiro da prefeitura. De fato, todo dinheiro público é dinheiro do povo. Eu estou dentro de um regime de prioridade, eu estou priorizando algo que impacta diretamente a vida das famílias. Quem mais precisa. Ao invés de gastar com outras coisas supérfluas, nós estamos investindo em algo que impacta na vida, sobretudo, de quem mais precisa. Exatamente. Porque o dinheiro é público, fato. A prioridade é atender o maior número de pessoas possível com aquele dinheiro. Prefeito, dois temas que são relacionados, que são vinculados hoje, que é a questão da saúde, a questão sanitária, principalmente por conta da pandemia, e a educação, o retorno das aulas. Como é que está a situação hoje dessa pandemia lá em Campina Grande? E pergunto já para esse início de ano letivo, como é que a Prefeitura montou essa estratégia? Olha, Hermes, naturalmente, a Paraíba inteira está havendo uma subida no número dos casos. Isso se dá, em parte, graças a uma cepa, essa variante Ômicron, que é muito mais infecciosa, embora ela seja muito menos letal, ela traga impactos na saúde muito menores, mas ela é muito mais infecciosa. Então, por amostragem, se muito mais pessoas se infectam, e embora seja um volume menor que precise de internação, mas quanto mais pessoas precisarem, naquela amostragem, aumenta também a necessidade de internação, mas são casos muito mais leves. Por outro lado, eu acredito isso ao que aconteceu, me perdoe a sinceridade, ao que aconteceu aqui no litoral agora no mês de janeiro. Porque é interessante que em dezembro, em novembro, se eu, na condição de prefeito ou qualquer prefeito, discordasse do mínimo detalhe de um decreto estadual, a primeira reação era uma ameaça de processo para se recorrer à justiça, às vezes porque houve, no meu caso, por exemplo, no fim do ano, porque houve uma diferença em relação a academias, o horário das academias. Então, o horário da academia era diferente, um estardalhaço, movendo um processo contra a Prefeitura de Campina. Tem 40 mil pessoas numa academia, não? Aí, resultado, vira a chave de dezembro para janeiro, parece que tudo muda
e do dia para a noite, festas com 10, com 20, com 30, com 40 mil pessoas permitidas. E, convenhamos, não tem quem tenha controle de 40 mil pessoas, de 20 mil pessoas bebendo sem máscara. Então, aí, nesse ponto, é uma questão de prioridade. Porque, por exemplo, eu estou na iminência de ter em Campina os eventos religiosos que fazem parte da consciência cristã, o Crescer, é o encontro da família católica, lá na cidade, que são eventos que reúnem muitas pessoas. Mas detalhe, todas sentadas, todas com um certo distanciamento, todas de máscara, num evento regrado. Há mais de 20 anos Campina realiza esse evento, nós nunca tivemos uma ocorrência policial, nunca tivemos um assalto, nunca tivemos uma briga. Então, é algo absolutamente ordeiro. Resumindo, é uma missa que acontece fora da igreja. É um culto que acontece fora da igreja e acontece, por exemplo, no Parque do Povo. Mas as pessoas estão todas sentadas, as pessoas estão todas de máscara. Aí não me venha ninguém tentar convencer que uma missa é mais perigoso do que um show onde as pessoas estão sem máscara e bebendo. Então, eu entendo a importância econômica dos eventos, mas se a regra é ter prioridade sanitária, nós em Campinas sempre cumprimos à risca as medidas sanitárias. Sempre defendi o funcionamento do comércio, o funcionamento da indústria, o funcionamento de tudo, desde que cumprindo as regras. O problema é que essas regras foram esquecidas agora no mês de janeiro. E as escolas? As escolas nós estamos fazendo o retorno agora no mês de fevereiro, dia 14 de fevereiro o retorno. Inicialmente essa primeira etapa para entender como é que o vírus, essa onda vai se comportar nesses próximos 15 dias. Foi feita uma opção de fazer, na fase inicial, nos primeiros dias, um retorno híbrido. Se tudo permanecer tranquilo como está hoje, a gente imediatamente reverte para o retorno 100% presencial. Apenas uma questão de segurança para que dê tempo de vacinar mais pessoas, de mais pessoas estarem confortáveis com o retorno. Né? E lembrando que é optativo. Né? Mas tem um público infantil aí, né? Também nessa base de vacinação. Isso, nós em Campina estamos aí prestes a vacinar crianças com 5 anos. E lembrando que é optativo. Em Campina, nós não vinculamos a apresentação do cartão para a matrícula. Porque por uma ordem de prioridade, eu defendo a vacina, tomei a primeira, a segunda, a terceira, tomarei a quarta, a quinta, quantas doses forem necessárias. Mas esse é um direito de escolha do cidadão, esse é um direito de escolha da família. Eu defendo, vacine-se. É importante. Os números estão aí para mostrar. E lá nós estamos cumprindo as regras e garantindo a liberdade das pessoas. E isso faz com que Campina, por exemplo, tenha sido, junto com Feira de Santana, as cidades que mais criaram empregos no Nordeste em 2021. Pois é, a gente vai falar desse tema daqui a pouquinho. Deixa eu trazer uma informação ainda nessa